Então, todas as coisas estão em cima todas as opções estão na mesa nesse momento e vai restar a coragem e a dissuasão israelense deve ter funcionado de uma certa forma. Foram dois líderes militares, foram dois líderes de grupos terroristas que foram mortos num espaço de 12 horas em duas capitais estrangeiras. Para a gente entender os efeitos disso, André, já te dando as boas-vindas, eu queria começar a minha pergunta com a posição brasileira, que eu detalhei agora há pouco, o governo brasileiro se posicionando, condenando esse assassinato do Ismail Haniyeh e sob a justificativa, sob a alegação de um atravessamento da soberania do Irã e também da sua integralidade, né, territorial, digamos assim. Como é que você avalia essa posição? Boa noite, Flávia, boa noite, Aline, boa noite a todos. Eu acho que em relação à nota do governo brasileiro, eu acho que ela é falha, né? Eu acho que o governo brasileiro falha em vários sentidos. Primeiro que eles não lembram, na nota eles lembraram vários assuntos, eles não lembram os reféns, por exemplo, israelenses que estão presos na faixa de Gaza. Parte são corpos, parte estão vivos, incluindo mulheres e crianças, né? Eu acho que eu avalio o fim da guerra e um cessar-fogo com essa altura dos reféns. Então, quem fala em cessar-fogo precisa lembrar automaticamente a soltura dos reféns israelenses. Eu acho que em relação à soberania do Irã ter sido violada, os israelenses entendem que se o Irã, como país, apoia o Hezbollah, o Hamas, a Jihad Islâmica, os Houthis, eles apoiam abertamente esses grupos, eles não escondem que eles financiam e apoiam esses grupos. E esses grupos, por sua vez, atacam Israel. Então, Israel entende que existe um casus belli, não apenas com esses grupos que estão localizados em outros países, né? Os Houthis estão localizados no Iêmen. Israel não tem um casus belli com o governo do Iêmen, o governo de Sana, mas ele tem um casus belli com os Houthis que estão em outra cidade. E também, então, entende-se que tem um casus belli com o Irã. Então, se existe uma violação do espaço aéreo ou da soberania de Israel, Israel se sente, supostamente, né? Israel não assumiu a autoria do assassinato do líder do Hamas, né? Ao que tudo indica, não teria nenhum outro país na região que tenha a capacidade e a precisão de fazer o ataque que fizeram, né? Com certeza com a ajuda de iranianos que dentro do Irã, para que isso seja bem sucedido. Israel entende, então, que teria um casus belli e a legitimidade internacional para conseguir fazer isso. Ô André, boa noite. Flávia Oliveira aqui, com base, inclusive, na sua resposta sobre o direito aqui que Israel reivindica, supostamente, né? Eu queria te perguntar sobre essa ameaça de retaliação pelo Irã, lembrando de um movimento recente, né, de disparos do Irã na direção de Israel, que foi interpretado por muitos analistas, muitos especialistas, como um teste em relação ao sistema de defesa de Israel e até em relação aos aliados que protegeriam e que agiriam com Israel contra o Irã. Como é que você encara essa possibilidade de uma escalada diante do teste de memória bem recente? Bom, o teste que foi feito no dia 13 de abril, né, quando o Irã atacou Israel pela primeira vez de forma direta, era uma retaliação por um suposto ataque israelense, né, na capital da Síria, eliminando um grande general, um altíssimo general das guardas revolucionárias do Irã, num prédio adjacente à embaixada iraniana em Damasco. Aqui estamos falando de um iraniano, membro das guardas revolucionárias. No caso do Ismail Haniyeh, ele não é iraniano, ele estava à visita no Irã, então aqui a gente está falando de um iraniano morto na Síria, aqui a gente está falando de um não iraniano morto no Irã. São duas coisas um pouco diferentes. A segunda coisa que a gente tem que colocar aqui, o segundo elemento, é essa coalizão. Essa coalizão ela não é feita apenas por Israel e Estados Unidos. Estamos falando de países árabes, estamos falando da Arábia Saudita, da Jordânia, dos Emirados Árabes, de países que têm interesse não tem interesse que Israel seja atacado e tem interesse em prejudicar o regime iraniano, que prejudica a sua própria segurança nacional.
o dia 13 de abril ficou marcado com um grande sucesso de defesa naquele dia. Caiu apenas um míssil balístico ou 2 mísseis balísticos, sem causar grandes danos. Existiram mais de 350 drones enviados, que foram a maioria abatidos no ar, e isso ficou marcado como um grande teste do sistema intercontinental balístico, o Arrow 3, que é o sistema antimíssil balístico de Israel, que nunca tinha sido testado na prática. Ele tinha sido testado em testes, é um sistema que começou a ser desenvolvido nos anos 2000, mas pela primeira vez em abril desse ano ele foi testado na prática e ele funcionou. Então, agora eu acho que a estratégia iraniana, se eles forem retalhar, e se eles forem retalhar mais ou menos na mesma medida como eles fizeram no dia 13 de abril, será usar várias frentes e não apenas o território iraniano. Por exemplo, lançar uma ofensiva com milícias pró-Irã desde o Iraque, lançar mísseis intercontinentais desde o Iêmen com os Houthis, lançar alguma coisa do território iraniano e, eventualmente, também usar alguma coisa do Líbano com o Hezbollah ou outro grupo menor que o Hezbollah, como o Ismail, o Hamas Líbano, né? Que Jabhat al-Islamia, como chamam, lá no Líbano, que eventualmente possa até minimizar uma retaliação de Israel, até mesmo em cima do próprio Hezbollah. Então, todas as coisas estão em cima todas as opções estão na mesa nesse momento, e vai restar a coragem e a dissuasão israelense deve ter funcionado de uma certa forma. Foram 2 líderes militares. Foram 2 líderes de grupos terroristas que foram mortos num espaço de 12 horas em 2 capitais estrangeiras. André, eu queria voltar 2 páginas aí na sua fala, porque me pareceu que você trouxe um cenário assombroso, né? Assustador em relação às muitas frentes que você mencionou. É isso mesmo? Quer dizer, a gente concretamente pode trabalhar com uma hipótese, um cenário de uma escalada em outro patamar da violência bélica no Oriente Médio? E aí eu complemento, André, para a gente já aproveitar o tempo que aqui é implacável com a gente no J10. Diante disso, como é que a gente situa os Estados Unidos nesse contexto, como um aliado histórico e incondicional de Israel? Em ano eleitoral. Em ano eleitoral, verdade. Eu vou então começar com a pergunta da Aline, Flávia. Eu vou falar só que os Estados Unidos com certeza já sinalizaram que eles vão ajudar Israel no que for necessário caso venha um ataque massivo desde o Irã, porque a gente está falando de um ataque com mísseis intercontinentais balísticos e precisa dessa coalizão que tem esse radar no Oriente Médio que faz com que esses mísseis não atinjam o território israelense. A segunda coisa, Flávia, é assim, o cenário o Irã precisa fazer uma resposta, ele vai precisar fazer uma resposta por uma questão ideológica, por uma questão de missão, de mostrar para o Hamas e para as pessoas que apoiam a ideologia da resistência, onde o Irã é o líder, ele é o grande líder desse chamado eixo da resistência, que são grupos terroristas apoiados pelo país. Então ele precisa fazer uma ação. Agora, qual ação ele vai tomar? Aí eu acho que nele não, por exemplo, a minha opinião, conhecendo o sistema antiaéreo israelense, conhecendo também a forma como Israel pode reagir caso o Irã mate civis com esse ataque, é que eventualmente o Irã vai, se fizer esse cenário que eu estou dizendo, que é um dos cenários que os analistas no Oriente Médio dizem, eles vão tentar mirar em alvos militares ou em infraestrutura, o que seria menos grave para Israel caso eles matem civis, por exemplo, como aconteceu com o drone dos Houthis, que foi atirado, jogado em Tel Aviv e matou um civil às 3 horas da manhã. Isso é uma escalada da violência, na opinião dos israelenses, e, contanto, por isso, teve uma resposta à luz do dia no porto de Rubeba. Eu acho que o Irã vai fazer uma ação exemplar, porém com pouco poder de fogo, sem matar pessoas, eventualmente contra alvos militares. Agora, André, olhando um pouco para o que acontece na faixa de Gaza, o Ismail Haniyeh, esse chefe político do grupo terrorista Hamas, é apontado como o principal negociador, né? Ele era, então, o principal negociador em torno de um possível cessar-fogo nesse conflito em Gaza, que já perdura aí há mais de 10 meses, com centenas de reféns israelenses ainda lá, mantidos em condições desconhecidas e, claro, também milhares de civis inocentes mortos do lado palestino. Em que medida você avalia que o assassinato do Ismail Haniyeh pode impactar
as conversas que estavam em andamento e que poderiam ser avançadas nas próximas semanas, apesar do Benjamin Netanyahu não demonstrar efetivamente uma disposição em, de fato, chegar a um acordo, certo? Perfeito. Olha, a minha visão em relação à negociação do lado do Hamas, ela é diferente um pouco da forma como estão trazendo depois da morte do Hania. Ele era negociador do Hamas internacional, ou seja, o biru político do Hamas que ficava na Síria e agora fica no Catar. E ele é o líder desse biru, ele sucedeu Khaled Mashal, então ele tem essa posição por ter sido colocado nesse cargo. Mas quem realmente manda no Hamas Gaza, quem realmente está sob o poder dos reféns, sobre os terroristas que estão lutando na faixa de Gaza, não é Ismail Haniyeh, é Yahya Sinwar, que foi solto por Israel num acordo de troca de prisioneiros com palestinos por um soldado israelense em 2011. Ele é que manda, na verdade, nas negociações. Na minha opinião, se tivesse uma discussão entre os dois, quem vai prevalecer vai ser o Yahya Sinwar, porque ele está em campo. O Ismail Haniyeh, ou quem pertence a essa posição de chefe de chefe do biru político, ele está no Catar, num hotel 6 estrelas. Ou seja, ele tem muito menos influência no dia a dia de Gaza e da guerra, e da soltura dos reféns, e da lista de prisioneiros que o Hamas vai exigir que Israel solte, do que o líder do Hamas Gaza. Então, na prática, sendo Hamas Gaza, Hamas Internacional e tem uma liderança dentro de Hamas Prisões, o Hamas Gaza tem muito mais influência do que os outros líderes que estão nos outros lugares. Portanto, eu acho que, no fim das contas, prejudica, talvez, nesse momento, nesses próximos dias, né, até eles entenderem como isso aconteceu. É uma perda gigantesca para o grupo. Vários líderes já foram assassinados, já foram eliminados por Israel. Teve o Sahar al-Aruri no Líbano, ainda no começo desse ano. Mas, ao mesmo tempo, se o Hamas Gaza tiver a intenção de chegar num acordo, vai ser o Yahya Sinwar que vai fazer a assinatura final desse acordo. André Laiche, muito bom ouvir você aqui no J10. Agradeço a presença, o tempo conosco. E a Flávia Oliveira também pela parceria também nessa entrevista. Uma boa noite. Obrigada. Boa noite a todas. Obrigado.